Voltamos do nosso break. Agora a Kelly, veterinária, mais uma vez nossa convidada aqui, vai passar informações e dicas sobre, na parte veterinária, onde ela fala sobre poluição. É bem interessante o assunto. Vou deixar a Kelly falar. Voltamos com a Kelly, veterinária, para falar hoje sobre linfomas, ainda sobre oncologia, né? O que tu pode comentar com a gente? Eu tô muito curioso com esse assunto, porque a gente cansa de ver os cachorros sofrendo com dor, com problemas que as pessoas não conseguem ter um diagnóstico preciso ou não levam no veterinário, né, Kelly? Então, por isso que eu estou voltando aqui com sequência. Bom, agradeço então a oportunidade de novo, é um assunto bem interessante. E eu até indiquei da gente falar sobre isso por ele vir muito ao consultório esses casos. A gente tem, ao longo dos últimos anos, assim, aumentando e muito a incidência de linfomas apresentados à clínica especializada, né, a clínica oncológica. Ele tem uma série de apresentações. Linfoma é um tipo de leucemia, né, de uma célula da série branca, que é o linfócito. E o linfócito, ele tem todo o corpo do paciente, então a gente pode ter uma apresentação desse linfoma de várias maneiras, que vai desde do mais comum, que é aquele que eu gostaria de falar, que é o linfoma multicêntrico, no qual a gente observa o aumento dos linfonodos palpáveis, né, como áreas nodulares, seja de mediastino, que é dentro da cavidade torácica, ou no intestino, ou no estômago, que são os linfomas intestinais. Isso é perceptível para uma pessoa que é leiga, assim? Principalmente o linfoma multimodal, que é esse que eu queria então falar, que a gente pode observar o aumento dos linfonodos palpáveis, bolinhas assim, né? Aqui, na verdade, o axilar, o submandibular, o poplíteo atrás da perninha também, e o inguinal próximo da virilha. Isso, na verdade, é um sintoma importante que a gente observa. O inchaço. Isso, um aumento, um inchaço que a gente observa no dia a dia, enquanto manipula, às vezes acaricia o cão. O linfoma, então, ele é uma doença oncológica bastante grave. Uma vez a gente tendo os linfonodos aumentados, a gente realiza o exame, que de duas formas. A gente pode fazer o exame citológico, que é um exame aspirado, de citologia aspirativa, ou fazer um exame histopatológico com a retirada do linfonodo para avaliação, para então obter um diagnóstico. O diagnóstico citológico vai nos dar uma indicação do tipo de problema que a gente está lidando, vai só confirmar ou não que é linfoma. O diagnóstico histopatológico pode nos diferenciar esses linfomas, que não são todos iguais. A gente tem linfoma B, linfoma T. O T é mais agressivo, né? Qualificações seriam três, desde um mais agressivo, a um médio, a um menos agressivo. Ele tem uma série de graduações, né? A gente mesmo no linfoma B, a gente tem graduações diferentes devido à diferenciação celular, assim, isso é uma coisa mais técnica daí. Mas o que a gente pode dizer é que a gente tem que dentro do linfoma, que já é uma entidade oncológica agressiva, a gente tem alguns que são mais agressivos do que o outro. Isso tem um valor preditivo, vamos dizer, prognóstico, porque uma vez que é uma doença também que não tem cura para o paciente, o tempo que a gente vai obter para esse paciente é bastante diferente relativamente a que tipo de linfoma a gente tem. Ele é um tumor que é tratado basicamente com quimioterapia, né? E essa questão da gente ter uma lesão que não tem cura, eu acho que não deve desestimular, porque cura é uma dos aspectos que a gente busca dentro da terapêutica, mas quando a gente não pode obter a cura, a gente pode ter o cuidado desse paciente, ter sobrevida com qualidade, que é o mais importante, né? Não ir direto para a eutanásia. Não, de jeito nenhum. Não é um caso de que se indica, ou pelo menos eu, na maneira como eu abordo, não indicaria. Eu já tive pacientes que viveram 3 anos depois do diagnóstico inicial de linfoma, né? Mas não é uma coisa fácil de tratar, ele é tratado com quimioterapia, uma quimioterapia que se usa uma série de medicações diferentes para tratar. O linfoma tem essa característica de ser muito quimioreativo, não são todos os tumores que são assim. Então, a gente tendo um quadro inicial, aquele quadro tem remissão, o paciente vai para uma condição como se ele não tivesse mais a doença. E é nesse período de remissão que é indicado o transplante de medula, que também... Olha só que legal. Não é assim, ele é aqui no Brasil, ele faz parte
experimental, vamos dizer assim, ele é feito em jabuticabal, né, assim, pela linha de pesquisa em oncologia lá. Mas é possível, eu já tive pacientes que foram fazer, muito embora a gente tenha que fazer o transplante no período em que o paciente está bem, né, que é justo quando ele está em remissão. E a dor? A dor a gente tem, no processo inicial, a gente tem dor por compressão, né, do aumento desses linfonodos. Também por uma característica do linfoma e das outras leucemias, que a gente chama de síndrome paraneoplásica, que são fatores que não parecem estar diretamente ligados ao tumor, mas que, na verdade, a gente tem uma alteração do metabolismo geral desse paciente. Em vários aspectos a gente tem distúrbios, não só ligados exatamente à pressão local dessas lesões. O transplante também, ele faz parte desse período de a gente garantir uma sobrevida maior, mas a gente não observa a cura mesmo com o transplante, diferente do que se vê em humanos. Para os humanos a gente tem cura desse linfoma. E o transplante é um autotransplante, né? Não tem doador, assim. É feito na verdade, com o tratamento da medula do próprio paciente, né? Que é como é feito o transplante para o tratamento do linfoma em humanos também. Não existe prevenção, então. É só o caso sempre é de tratamento através da quimioterapia ou em última instância a cirurgia. Não se faz cirurgia, não, para esses casos. Ele é tratado somente com quimioterapia mesmo. E alguns pacientes fazem, na verdade, a quimioterapia inicial até que ocorra a remissão, que é o desaparecimento dessa lesão, e essa quimioterapia suspensa até a gente ter a recidiva, quando a gente tem que fazer um resgate do tratamento quimioterápico dessas lesões. Normalmente o paciente responde de novo, ou então a outras drogas alternativas que a gente vai usando no decorrer desse processo, né? Quando a gente então cessam as respostas e o paciente a gente não tem mais condição de diminuir as lesões, elas seguem crescendo, a gente pode fazer, e que é sempre importante, fazer o apoio a esse paciente nessa fase terminal, na questão principalmente do tratamento da dor, do apoio a ele e a família também que acompanha, né? Tem uma série de coisas também que se pode fazer, mesmo quando não se opta por um tratamento mais agressivo. Uma série de coisas se pode dar em atenção ao paciente com leucemia, né? Mas é importante sempre o cliente buscar o exame, se encontrar algum nódulo, buscar a ajuda de um veterinário para melhorar a qualidade de vida daquele cão naquele momento que ele está passando, né? O importante do linfoma, como a gente não tem... Aliás, a gente fala que não tem como prevenir. A maior parte dos trabalhos relacionados ao linfoma associa o aparecimento dessa doença em locais densamente povoados, isso associado também à poluição, nesse caso de automóveis, né? Então, as áreas, todos os pacientes acometidos de linfoma são, na maioria das áreas, assim, mais populosas, né? E isso também não é uma coisa que a gente poderia pensar, que é dificuldade de diagnóstico, não, porque ele não é uma lesão difícil de diagnosticar. Muito embora a gente tenha outras, a gente tem outras maneiras do linfoma se apresentar. Mas eu acho que a exposição à poluição, principalmente nesse caso, que é muito associado à questão de carros e áreas muito populosas, de gases, né, tóxicos, pode sim levar o paciente a desenvolver mais essas lesões. O importante para o linfoma vai ser tratar bem no início dessas alterações. Quando a doença está instalada, o paciente já está clinicamente pior, já está mais abatido, e a gente inicia o tratamento nesse momento, a resposta vai ser pior do que se a gente tivesse tratado logo nas alterações iniciais, né? Legal, Kelly. Obrigado pelos teus esclarecimentos. Eu acho muito importante essa tua referência à poluição, né? Porque muitas pessoas acham que, por ser cachorro, né, enfim, né, tem aquela relação de não se preocupar, mas a poluição não afeta só a gente, né? Afeta também os animais, né? Sim. Uma coisa muito importante são os animais como sentinelas do ambiente. O mesmo ambiente que está nos afetando, está afetando a eles,
No entanto, o ciclo de vida deles é muito menor do que o nosso e a gente pode sim observar coisas acontecendo neles, as quais nós também estamos expostos. E um dado assim que eu preciso, relatar a vocês, que com todos os oncologistas no país inteiro, onde a gente conversa, todos indicam um aumento dos linfomas nos seus consultórios, todos. Eu te asseguro, assim, que hoje eu atendo muito mais linfomas dentro do meu ambulatório do que eu atendia há 5 anos atrás, o dobro, por exemplo. No entanto, também eu te falei que não é uma alteração difícil de diagnosticar. Então, não faltava diagnóstico anteriormente. Eu acho que existem mais linfomas agora. Kelly, obrigado mais uma vez, tá? Eu acho muito legal essa informação, é sempre válida para quem está em casa, que não tem noção nenhuma. Eu mesmo não tinha, estou adquirindo um pouco mais de conhecimento contigo. Eu sou vontade também de informar, tá? Obrigado. Eu que agradeço, tchau. Vamos finalizar agora o nosso programa com a parte bem-humorada, engraçada, queridinha, que é o nosso amigo Peludo, passando a sua dica ainda sobre comportamento canino. Né? Talvez num próximo bloco, num próximo programa, ou com a ajuda de vocês, acessando o Facebook Meu Amigo é o Bicho, passando uma ideia do que ele deve comentar sobre o comportamento animal, né? Ele fale sobre um outro comportamento, de cavalo, de gatos, mas eu vou esperar você aí de casa participar, entrar na nossa página lá e dar uma ideia. Vai daí, Peludo. Vou aproveitar que o Rafael não está aqui para ter o meu segundo de famoso. O Peludo não chegou ainda. Ai, e lá vem ele. Oh, que droga. Oh, que saco. Tive a impressão de ter visto alguém aqui no meu lugar. Ok. Acho que não tinha ninguém aqui. Era só impressão. Olá, pessoal. Como vocês estão? Estão bem? Aproveitaram bem a semana? As segundas, a terça? Porque hoje é quarta-feira, um dia especial, o dia do programa Meu Amigo é o Bicho. Um dia onde eu venho aqui falar para vocês, passar as minhas dicas, minhas informações, ficar aqui na frente da televisão. Ah, tá bom, vocês querem ouvir a dica? Bom, a dica de hoje é a respeito de agressividade. Agressividade. Todo mundo já viu, ou quem sabe já teve, um cãozinho meio agressivo demais. Muitas pessoas cometem o equívoco de quando o cachorro age de forma agressiva, tem o hábito de fazer carinho nele, achando que estão acalmando, mas esse não é um comportamento adequado. Eu já falei sobre isso aqui. Então, quando ele tiver um comportamento agressivo com alguém da casa, repreenda-o, corrija-o, mostre para ele que ele não deve ter aquele comportamento. Depois, seguindo a sequência da dica sobre a informação de agressividade, o ideal é você mudar o foco dele. De repente, quando ele tiver um comportamento agressivo, você repreende ele. E depois, você pode dar um petisco, um passeio, mude o foco dele. Certo? Não só repreenda-o e não castigue. Aquele comportamento dele de agressividade ou de repente de proteção, não interprete esse comportamento como um erro, porque ele nem sabe que ele errou. Você acha que ele errou, mas ele não sabe. Então é importante repreendê-lo para ele perceber que está errado e depois mude o foco, tire a atenção dele da situação, com um petisco, uma bolinha. Eu adoro bolinha, adoro bolinha. E leve, de repente, ele para passear. Certo, pessoal? Esta é a minha dica de hoje. Um grande abraço. Lembre-se que o programa, o Rafael pediu para avisar aqui no ponto. Sabe que agora eu estou chique, estou usando um ponto. Você aí de casa não enxerga, mas eu estou usando um ponto. O Rafael me disse para você lembrar aí em casa que o programa reprisa sábados e domingos às 2 horas. Ok? Um abraço e uma lambida. Tchau, tchau, tchau. Esse é um cachorrinho que foi abandonado em frente à minha casa na quarta-feira passada, um dia de chuva, à noite. Então ele estava bem magrinho. Já estou
engordando ele, está desverminado, já foi dado remédio para as pulgas e carrapatos, não foi observado nenhuma doença nele, e assim que eu fizer a segunda dose do vermífugo, ele vai tomar as vacinas e está sendo colocado à disposição para adoção. Ele tem aproximadamente 5 meses e dá para observar que ele tem um olho azul. Ele é muito bonito. E está sendo adestrado não só por mim, mas pelo meu Rottweiler, o Titã. Ele está na companhia dele, então já facilita o trabalho. Quem quiser entrar em contato, pode acessar o meu Facebook, adestrador Rafael Piccoli. E eu passo mais informações e mostro mais imagens dele. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Sempre participativo, com entrevistados. Eu queria agora anunciar um assunto interessante para o próximo programa. Nós estamos chegando agora no final do ano e muitas pessoas se preocupam com a questão dos fogos de artifício, né, que incomodam os cães, né? Então, na semana que vem, eu quero mostrar um assunto, mostrar uma matéria, colocar uma matéria no programa que vai falar um pouco sobre isso. Então, semana que vem eu espero vocês. Não esqueçam, quartas-feiras às 9 horas, sábado e domingo às 2 horas. Um abraço, até a próxima!